Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Entendendo a Natureza Humana. 3 textos vão aparecer no nosso guia de estudos. 2 deles do autor, o pastor Alberto Ronald Tim, e um texto de Ellen White. O primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: se você já passou por uma cirurgia e recebeu anestesia geral, pode ter uma vaga ideia de como deve ser para os mortos. Mas mesmo sob anestesia, seu cérebro ainda funciona. Imagina como seria as funções cerebrais pararem completamente. É exatamente isso que acontece na morte. Os mortos fecham os olhos e o próximo evento que verão será a volta de Jesus ou o seu retorno após o milênio. Até lá, todos os mortos, os justos e os ímpios, descansarão por um tempo que lhes parecerá um instante. Para os vivos, a morte parece durar muito tempo, mas para os mortos dura apenas um instante. É aquela velha história, aquela velha situação. Para a pessoa que morre, o último pensamento que ele tem se ligará ao primeiro. É muito interessante um texto que aparece no livro Atos dos Apóstolos, quando Ellen White vai comentar o martírio do apóstolo Paulo. Ela menciona que no último momento da sua vida, enquanto ele estava seguindo, juntamente com um pequeno grupo de seguidores, até o local do seu martírio, onde ele seria decapitado, ele foi ainda mencionando, recapitulando com os seus apoiadores as promessas que o Senhor Deus havia feito, no sentido de que a vida de uma pessoa deveria estar escondida em Jesus Cristo e que ele traria essa pessoa de volta à existência por ocasião da manhã da ressurreição. E ela menciona, ele deita tranquilamente a cabeça sobre o tronco. Seu último pensamento é um pensamento de louvor a Deus. Pensamento esse que se unirá, como se fosse apenas uma fração de segundos, ao primeiro pensamento que ele terá, quando na manhã da ressurreição o Senhor Jesus o chamar da morte. Para aqueles que morrem, não importa se passar-se-ão 1000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, ou se forem 5, 10 minutos. A experiência será exatamente a mesma. Para aquele que morreu, será como se tivesse apenas fechado os olhos por uma fração de segundos. O segundo texto que vai aparecer aqui é de Ellen White já, no livro Grande Conflito, na página 450, que diz assim: se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante em que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Por causa dessa crença, muitos têm sido levados a colocar um fim na sua própria existência. Quando dominados pelas dificuldades, dúvidas e frustrações, parece fácil romper o tênue fio da vida e voar além, para as bênçãos do mundo eterno. Ellen White aqui está mencionando que se realmente nós pudéssemos dizer que uma pessoa no exato momento da sua morte, ela passa dessa vida terrível de lutas, dor e sofrimento para uma experiência direta com Deus, uma experiência aonde ele começa agora a viver as delícias da eternidade no paraíso de Deus, seria muito melhor, claro que sim, simplesmente fechar os olhos e morrer o sono da morte. E ela vai dizer que esse tem sido um engano que tem levado muitas pessoas, inclusive, a colocar um ponto final na sua própria vida. Mas veja como é que ela completa a mesma ideia na página 458 do mesmo livro Grande Conflito. Em parte alguma, nas Escrituras Sagradas se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo eterno. Não existe nenhum tipo de confirmação ou sequer de ideia bíblica de que no momento da morte o indivíduo vai para o encontro com Deus. Se isso fosse verdade, a grande pergunta que deveríamos nos fazer é: por que razão Cristo Jesus voltaria? Imagina se todos já estão no céu com Cristo Jesus. Imagina a cena, um anjo chegando e dizendo: pessoal, eu sei que vocês estão aqui agora no paraíso, mas vamos descer todo mundo lá, porque agora vocês vão ter que fazer uma encenação. O que seria uma encenação? Eles voltarem para a sepultura e sair de dentro dela, para poder voltar para o mesmo lugar onde eles já estavam? Não faz sentido absolutamente nenhum. A ressurreição perde completamente o seu significado.
Talvez tenha sido exatamente por isso que nós encontramos no nosso guia de estudos, na parte do auxiliar do professor, a seguinte declaração: Deus criou o ser humano à sua imagem, como o ato culminante da sua criação física. Esse fato é ressaltado pela linguagem poética empregada pela primeira vez na Bíblia. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, verso 27. A história bíblica da criação é inequívoca em seu ensino de que tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem de Deus. Eles foram feitos iguais, com diferentes funções biológicas, bem como criados em total dependência de Deus. Embora não fossem imortais, pois somente Deus é imortal, e 1 Timóteo 6,16 menciona isso, poderiam viver eternamente se permanecessem em um relacionamento de confiança e amor com Deus. Mas pelo pecado, esse relacionamento foi quebrado e a partir desse momento a morte se tornou uma realidade da humanidade. Por isso, Cristo Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer ligado a mim, terá vida. Mas aquele que se separar de mim, assim como um ramo separado do tronco, ele seca e só presta para ser queimado no fogo, aquele que se separa de mim também não tem vida em si mesmo. A linguagem não poderia ser mais clara, mais viva. Cristo é a fonte de vida. Para permanecermos vivos para toda a eternidade, dependemos de Cristo Jesus. Não temos vida eterna em nós mesmos. Não possuímos imortalidade. A imortalidade é condicionada à nossa permanência em Cristo Jesus. Permaneçamos, pois, nele. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida, e te pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos em Ti em todos os momentos da nossa existência. Queremos nos colocar em Tuas mãos, confiando que aquilo que é a Tua vontade será uma realidade em nós. Mas hoje, mais uma vez, confirmamos nosso compromisso contigo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?